Olá, camaradas, bom dia a todos e todas. Como o Sérgio me apresentou, meu nome é Jones Manuel, sou militante do PCB, historiador, educador e comunicador popular e pré-candidato do PCB ao governo do estado de Pernambuco. Saudar todos os companheiros e companheiras da mesa, saudar o encontro aqui em Recife. Veja, a vantagem de falar pelo último é que várias coisas você não precisa dizer mais, porque a mesa brilhante já contemplou vários aspectos da conjuntura nacional. Agora, note bem, eu como pernambucano e como professor, eu acho que eu tenho que trazer uma perspectiva importante para o debate, que é, eu quero muito derrotar Bolsonaro. Eu, inclusive, estava nas ruas ano passado em todos os atos para ver se a gente conseguia derrotar e derrubar Bolsonaro antes. Não deu. Inclusive, eu gostaria de muito mais que derrotar Bolsonaro nas urnas, mas não pode falar porque a gente pode ser preso, a Polícia Federal pode bater aqui na porta. Mas Bolsonaro merecia apanhar com cipó de araçá. Mas veja bem, tudo certo. Hoje em dia, muita gente quer derrotar Bolsonaro, até quem apoiou ele. Não é isso? Porque Bolsonaro é muito forte ainda, como o companheiro Wagner muito bem falou. Bolsonaro ainda tem 30% de voto, né? Mas está enfraquecendo. Tudo indica que vai perder a eleição, se tiver eleição normal, sem um golpe, sem uma manobra e tal. Aí muita gente que apoiou o Bolsonaro e tal, quer dizer agora que é contra Bolsonaro. Só que existe uma disputa, e essa é a questão central para a gente que é classe trabalhadora, sobre o que significa derrotar Bolsonaro. Porque tem gente que quer tirar Bolsonaro, não é porque tem problema com o programa econômico de Bolsonaro, é porque Bolsonaro é mal educado, é porque Bolsonaro é tosco, é porque Bolsonaro fica falando mal de negro, de mulher, de índio, de Amazônia. Mas se Bolsonaro defendesse o mesmo programa econômico de maneira educada, feito FHC, que era elegante, que falava francês, que não sei o que escrevia livro, não tinha problema. Então tem gente que quer tirar Bolsonaro para manter a mesma política econômica. Quer que Bolsonaro saia, mas quer que a política para a classe trabalhadora, política na Petrobras, na Eletrobras, na educação, na saúde, seja igual. Então a gente tem que ficar muito atento a isso, porque tem, né, os famosos lobo em pele de cordeiro, ou como diria a Bíblia, os falsos profetas, né, os anticristos que vêm a fantasiar de Messias. Não, eu sou contra Bolsonaro, eu sou a favor da democracia. Massa. Agora eu quero manter a reforma trabalhista do Michel Temer. Não, eu sou contra Bolsonaro, eu sou a favor da democracia, mas eu quero manter o teto de gastos, que está acabando com o SUS, está acabando com as universidades públicas, com as escolas técnicas, com as políticas públicas. Não, eu sou contra Bolsonaro, mas eu quero manter a contra-reforma da Previdência. Então a gente tem um debate, uma disputa, sobre o que é que significa derrotar Bolsonaro. Nós, do PCB, a gente entende que derrotar Bolsonaro tem que significar uma derrota do programa econômico de Bolsonaro, do neoliberalismo. Porque Paulinho, com todos os anos de experiência acumulada, falou muito bem. Veja, há uma ligação direta entre o governo Bolsonaro e o governo Temer. Só que o governo Temer era a coisa mais educadinha, né, do negócio. Mas o governo Temer, com aquela ponte para o futuro, se você parar para analisar o que foi a ponte para o futuro que o Temer apresentou antes do golpe, para trazer o empresariado para apoiar o golpe, a Fiesp, a CNI, esse povo, o programa do Paulo Guedes é a mesma coisa que está na ponte para o futuro. Já estava lá no documento do Michel Temer, por exemplo, que tinha muita proteção ambiental, que era difícil para o produtor rural, que tinha que aumentar desmatamento, que a FUNAI exagerava, que o Instituto Chico Mendes exagerava, que tinha que segurar. O que o Bolsonaro está fazendo é o que estava no programa do Temer. Só que o Bolsonaro faz de maneira tosca porque ele é miliciano, amigo de bandido, canalha, marginal, esse negócio todo. Mas está lá escrito. Assim como está no programa do Michel Temer privatizar a Petrobras e a Eletrobras. Ele não conseguiu. Na época, por exemplo, com aquela paralisação geral de 2017, o movimento sindical conseguiu apresentar uma grande resistência. A gente fez marcha para Brasília. Eu estava lá em Brasília também, na marcha contra a PEC da morte, e levei tiro que só porra, parecia um filme, helicóptero voando, bomba de gás e não sei o que. Teve muita luta. A gente estava lá e o Temer não conseguiu várias coisas que o Bolsonaro, junto com o Paulo Guedes, junto com o Centrão, junto com a burguesia, junto com a mídia, porque teve um povo, Paulinho, que no começo do governo Bolsonaro se enganou, começou a dizer que a Globo era aliada, que a Folha de São Paulo era aliada, porque a Globo está contra Bolsonaro e por aí vai. Todo dia a Globo apoiando o mesmo programa econômico do Bolsonaro, a mídia burguesa. Então veja, eu acho que a primeira coisa, a gente tem que transformar a derrota de Bolsonaro numa derrota do neoliberalismo.
Porque senão nossa vida vai parar de piorar um pouquinho, mas não vai melhorar. Porque se a gente não derruba a contra-reforma trabalhista, por exemplo, a situação da classe trabalhadora vai continuar uma porcaria. A gente vai continuar com esse negócio de trabalho intermitente, de sem direitos, de adoecendo cada vez mais, de trabalhando cada vez mais para ganhar menos. Se a gente não derruba o teto de gastos, vão continuar tirando dinheiro do SUS, da educação, sem concurso público, e por aí vai. Acho que esse é o primeiro ponto. Então veja, eu quero que a derrota de Bolsonaro seja uma derrota também do neoliberalismo. Mas tem muita gente que está dizendo que é contra Bolsonaro que não quer derrotar o neoliberalismo, que é neoliberal. E eu vou dar um exemplo aqui de Pernambuco, que eu acho importante, já que a gente está na gloriosa Recife. Veja, Recife tem há 16 anos um tal de um governo progressista. Vocês que são rodoviários, vocês sabem que aqui em Pernambuco foi tirado o cobrador do ônibus. Começou o processo em 2015, liderado pelo atual governador, o senhor Paulo Câmara. Aí ele deu uma desculpa desacelerou um pouco o processo por causa da resistência da categoria dos rodoviários, por causa da luta da categoria. A desculpa dele é que não tinha ponto eletrônico de terminal do VEM o suficiente para comprar crédito online. Veja, não era nem a preocupação com os trabalhadores. Era, não, falta ponto do VEM, bota ponto no VEM. Aí veio a pandemia em 2020, aí o miserável, no meio da pandemia, a economia paralisando, várias pessoas com dificuldade econômica, no meio da pandemia, ele dá o liberou geral para as empresas, e as empresas tiram os trabalhadores rodoviários. Hoje em dia, o último dado que eu vi, aí vocês me corrijam se eu estou desatualizado, é que só 5% das linhas tem trabalhador rodoviário ainda. Então, assim, está quase acabado. Cobrador. Isso, cobrador, desculpa. Está quase acabado. A dupla função, tripla, quádrupla, sexta, oitava função, está aí para toda a categoria de rodoviário. Aí, no meio da pandemia, as empresas de ônibus vieram com a desculpa que reduziu a demanda do transporte, aí a gente está com dificuldade financeira, aí vamos tirar os cobradores. Aí tiraram os cobradores, reduziram o número de ônibus nas linhas, os ônibus tudo lotado, cada vez mais lotado na pandemia. A categoria rodoviária foi uma das que mais pegou Covid aqui em Pernambuco. E no começo da vacinação, se eu lembro bem, a categoria rodoviária de início não era categoria prioritária. Teve que lutar, teve que fazer manifestação para ser colocada como prioritária. Aí, para piorar a situação, o miserável do governador, que é o governo progressista, né? Um governo progressista, Paulo Câmara não é fascista. Ele é contra Bolsonaro, não é isso? Paulo Câmara é contra Bolsonaro. Ao miserável do governador, em fevereiro desse ano, o governo de Pernambuco foi para a imprensa dizer que não podia voltar o cobrador para o ônibus, porque se voltar a passagem aumenta 10%. Ou seja, a culpa é do trabalhador. Aí a gente eu aprendi a usar aquele tal do portal da transparência, que é meio difícil no início, mas agora eu me acostumei a usar para os debates para o governo do estado que a gente faz, né? Pois bem, você abre o portal da transparência, você vai ver o seguinte, um dado muito importante. Todo ano, o governo do estado de Pernambuco dá de subsídio para as empresas de ônibus 300 milhões de reais. 300 milhões de reais. Em 3 anos, isso dá 900 milhões. Isso é tanto dinheiro que eu não consigo nem imaginar quantos era isso. Eu sou professor de história também. A gente tem uma dificuldade com conta, mas vê, todo ano é 300 milhões de reais, gente. Enquanto isso, a categoria dos rodoviários sendo massacrada. Pernambuco é um dos estados que mais tem acidentes no transporte. Eu lembro quando eu era estudante, Paulinho, faz muito tempo não, mas eu lembro quando eu era estudante, teve um caso muito trágico de uma colega minha da UFPE, a Camille, que ela morreu, e aí ela morreu num ônibus lotado, aqueles ônibus que fica estufado de gente, a menina pendurada próximo da porta, a porta abriu, a menina morreu e jogaram a culpa para cima do trabalhador e do rodoviário, do trabalhador e do motorista, desculpa. Jogaram a culpa para cima deles. Lembro perfeitamente que na época teve uma audiência pública na LEP e a desculpa foi que a culpa era do motorista, que abriu a porta sem prestar atenção. Quer dizer, o ônibus lotado, abarrotado de gente, que aquele barro macaxeira demora que só a desgraça. Eu passava 1 hora e meia na parada para pegar o ônibus. Aí o ônibus vem lotado, os estudantes tudo pendurado por cima do ônibus. A estudante teve um momento de desatenção quando abriu a porta. Infelizmente, a moça cai, morre, e a culpa é do motorista. E veja, quem falou isso não foi só a mídia burguesa, não. Foi o governo do estado de Pernambuco.
Então veja só, camaradas, a gente quer derrotar Bolsonaro, eu também quero. Agora, eu quero derrotar Bolsonaro, mas tem muito não bolsonarista que é inimigo da classe trabalhadora. O governo do estado de Pernambuco é inimigo da classe trabalhadora. O companheiro Silvestre, não é isso? Fez uma fala muito boa sobre a necessidade da gente voltar a reestatizar o transporte. A gente aqui em Pernambuco, na campanha Governo do Estado, a gente vem falando da necessidade de estatizar o transporte aqui em Pernambuco. Porque o sistema Grande Recife, além de ser um sistema que só dá lucro para os grandes empresários, além de ter péssimas condições de trabalho para a categoria dos rodoviários, além de ter tirado o cobrador, além de aumento salarial, é uma dificuldade. Além de tudo isso, por exemplo, os trabalhadores rodoviários não têm poder de participação em decisão em como se organiza o sistema de transporte. Nenhum usuário, porque o governo do estado é maioria, decide tudo e é todo ano a mesma farsa. Reúne o Conselho Grande Recife, que o governo do estado, a imensa maioria dos estudantes tem uma participação, sociedade civil tem uma, rodoviárias é uma, é duas. É uma só, pronto. Aí o governo do estado vai decidir tudo. Então assim, o Paulo Câmara é contra Bolsonaro, o PSB é contra Bolsonaro, não é isso? O PSB não é contra Bolsonaro, Alckmin é o vice? Alckmin não é o vice, não é isso? Pronto. Mas eles são contra Bolsonaro e são contra a classe trabalhadora também. Então percebe a disputa que a gente tem que fazer? Eu acho, eu tenho certeza absoluta que quer derrotar Bolsonaro. Por mim, Bolsonaro não era nem candidato, mas é para derrotar Bolsonaro no segundo turno, no primeiro turno, tamo junto. Mas por mim, Bolsonaro não era nem candidato, não podia, porque toda semana ele comete um crime eleitoral. A gente fez um panfletinho aqui com medo da porra de o TSE vir sair dizer que é crime eleitoral, é propaganda antecipada. Bolsonaro todo dia comete um crime eleitoral e mesmo assim é candidato. Agora, eu quero também derrotar o neoliberalismo. Eu acho que a gente, para concluir, que eu já estou, faltam 3 minutos para acabar, eu acho que é fundamental que a derrota de Bolsonaro signifique também um avanço na luta da classe trabalhadora, não só para recuperar direitos perdidos, que é fundamental, mas, por exemplo, fazer um debate nacional sobre a redução da jornada de trabalho sem redução de salários. Reduzir a jornada de trabalho em todo o Brasil para 30 horas semanais sem redução de salário. Fazer um debate, que é isso, se perdeu no Brasil há muito tempo, olha, com o golpe 64, que é o fim da demissão sem justa causa, que vários países do mundo têm. Não tem demissão se não for com justa causa. A gente não gosta tanto da Europa, né? O povo fala tanto da Europa na televisão, pronto. Tem um bocado de país da Europa que é assim. Não pode demitir o trabalhador se não for por justa causa. Estabilidade do trabalhador no setor privado. Retomar concurso público. Paulinho, aqui em Pernambuco é 40 mil professor. 40 mil professor, 20 mil é contrato precário e não tem concurso. Eu sou professor de História. A última vez que teve um concurso de Humanas foi em 2008. Eu tinha 18 anos de idade. Passou 14 anos sem concurso público para professor de Humanas. Aí agora, em ano de eleição, né? Começaram a trabalhar, aí anunciaram um concurso. Só que o concurso tem menos de 3 mil vagas. Então não dá vencimento para uma categoria que ficou 14 anos sem concurso. E só esse ano que o Paulo Câmara começou a pagar o piso da categoria de professores. Que ele prometeu o piso na eleição de 2014 e passou 7 anos sem pagar o piso. Aí um cara que não paga o piso da educação, um cara que não faz concurso, um cara que ataca os rodoviários, um cara que governa para os empresários, para os latifundiários, para os usineiros, ele é contra Bolsonaro, mas a gente é contra ele também. Então a gente tem um duplo movimento, que é contra Bolsonaro, tamo junto, massa. Vamos nessa. Aí vem Alckmin, vem um bocado de gente que não presta. É isso, é contra Bolsonaro, tamo junto, beleza. Agora, a gente tem a pauta da classe trabalhadora. E a classe trabalhadora é contra essa pauta econômica liberal. É contra as privatizações, é contra a retirada de direitos, defende os direitos trabalhistas, defende a retomada de concurso público, defende o fortalecimento do serviço público e tem que avançar também para recolocar na ordem do dia, porque por muitos anos o movimento sindical falou de redução da jornada de trabalho para 40 horas. E essa pauta acabou se perdendo. Eu acho que a gente tem que avançar para 30 horas, porque tem várias categorias que já estão na prática, com 30 horas semanais de trabalho. Então, vamos avançar nesse debate? Vamos avançar na convenção da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, que fala que não pode demitir sem justa causa. Está lá na convenção da OIT. Vários países da Europa estão com isso. No Chile, estão discutindo isso. Vamos discutir no Brasil também? Né? E aí, agora, para concluir, que falta só 20 segundos. Vamos discutir isso no Brasil também? Vamos avançar nisso? Porque a gente tem que fazer com que derrotar Bolsonaro signifique um resgate dos direitos da classe trabalhadora, da capacidade de mobilização e do sindicalismo combativo e de luta,
que não está subordinado nem aos patrões, nem esses governos do momento, porque é o governo que se diz progressista, mas em 16 anos de governo aqui em Pernambuco, a classe trabalhadora ganhou pouco ou quase nada. E a gente não quer ganhar pouco ou quase nada. A gente precisa ganhar tudo, porque toda a riqueza somos nós e mais um pouco. E o que não for nos toma, como diz os jovens, porque toda a riqueza somos nós que produzimos. Eu acho que esse é o desafio que está colocado para a gente nesse 2022. Muito obrigado.